Se eu sou o Pedro, ao final da temporada eu peço para ir embora. A informação que saiu ontem à noite do Jorge Nicola foi que o Pedro, ele pediu para ser vendido. O Pedro não entendia e não entende por que ele era tão preterido, tinha tão poucos minutos, mesmo sendo artilheiro da equipe no ano, mesmo apresentando gols. Vocês concordam que o Pedro demorou um pouco para entrar nessa partida, o Flamengo precisando de mais um gol para vencer, e a gente está vendo até alguns flagrantes do Pedro com uma cara não muito para muitos amigos, né? Ele só desloca o goleiro Gatito. Agora, sabe, assim, eu vejo às vezes o Pedro, assim, um gol desse, como um clássico, eu vejo o Pedro triste, sabia? Eu não sei se ele é aquele jogador que sabe que na hora de dividir, quem vai jogar vai ser o Gabigol, né? E o Pedro é um jogador tão importante pro esquema do Flamengo. Você vê, primeiro, duas oportunidades ele fez o gol, mas você vê na comemoração dele, né? Parece que ele não tá feliz, né? Você vê que ele tá triste, tá com a cara assim, de triste. A torcida para que o Pedro não esteja triste. E é claro que o torcedor do Flamengo tem um carinho muito especial pelo Pedro. Eu sinto que o Pedro tá chegando numa situação em que ele fala, tem que tentar forçar a saída. É inevitável, a gente já viu isso várias vezes. Mó tempão, quando que isso vai mudar? Então eu acho que vai virar um problema isso. A situação do Pedro no ambiente do Flamengo, na questão de falta de oportunidades. E a concorrência, no caso o Gabigol, falhando em alguns momentos também, não apresentando um futebol tão bom, e o Pedro apresentando números de acordo com a visão dele, seu staff e tudo mais, de que ele estava desempenhando muito bem dentro de campo, mas não tinha tantas oportunidades assim. A qualquer momento ruim, minimamente ruim, ele era sacado, foi perdendo cada vez mais espaço. E aí coincide, claro, com o que vocês falaram aí do retorno do Bruno Henrique, a formação com a dupla histórica com o Gabigol. Isso também não jogou a favor do Pedro. Essa questão de covardia psicológica são mais frases assim que diz ter ouvido, enfim, algumas ironias no sentido, cobrança até, como foi dito. Se eu sou o Pedro, ao final da temporada eu peço para ir embora. Olha, o Pedro tá triste. E tá comprovado que ele tava triste. Ele não comemorava nem o gesto que ele fazia, assim, saudando a torcida. Ele passou de fazer isso. Triste por quê? Porque o Paulo Souza não botava ele para jogar. Porque ele tem bola para jogar em qualquer time do Brasil e em muitos de fora, como um dia já esteve lá na Fiorentina e tal. Com todo esse episódio, Olimpíada, o Brasil tendo sido medalhista de ouro, ele estava nos planos, foi convocado, participou da preparação, dos amistosos e tal. Num jogo como hoje, sem tantos titulares, agora, sob o ponto de vista do Pedro, de quem entrega quando tem chance, mesmo que não tenha muitas oportunidades, de quem tem uma média de gols a ponto do Flamengo comprá-lo, gastar dinheiro para que ele ficasse definitivamente no clube. E chegando a essa altura da carreira, ele tem que jogar. Ele tem que jogar para ir para a seleção, que não seja mais a olímpica, que seja a principal. Então, assim, muda o treinador. Eu sou o reserva e num jogo sem 2 dos 4 principais jogadores do time eu não tô, e eu sou o vice-artilheiro, eu não vou ficar aqui refém de esquema tático. Mas é isso, eu me colocando no lugar do Pedro. Sim. Eu não sei se o Pedro vai fazer isso, não sei o que pensam meus colegas, o PET, o PVC, mas é uma frustração muito grande. Eu estou tentando me colocar no lugar dele. Eu entendo ele ficar aborrecido. Eu ficaria aborrecido de não largar, de não iniciar o jogo como titular. E entrando só tralalá do segundo tempo, mais ainda. Ele entrou... Pedro Guilherme, mais conhecido como Pedro, é um nome que ressoa com força no coração dos torcedores do Flamengo. Em 2021, o talentoso atacante viveu um momento difícil, marcado pela tristeza de não estar jogando com frequência como desejava. No entanto, sua história é um exemplo inspirador de resiliência e superação, culminante em uma volta por cima em 2023-2024. O ano de 2021 foi particularmente desafiador para o Pedro,
Pedro. Apesar do seu talento inegável, ele enfrentou a dura realidade de ser reserva em um elenco estrelado, muitas vezes ficando no banco, enquanto seus companheiros brilhavam em campo. A falta de oportunidade e a frustração de não conseguir mostrar todo o seu potencial afetaram sua moral e, por consequência, seu desempenho. Para um jogador acostumado a ser protagonista, essa fase representou um teste tanto físico quanto emocional. Em vez de se deixar abater, Pedro decidiu usar essa fase difícil como combustível para sua recuperação. Ele intensificou os treinamentos, focou na melhoria de suas habilidades e trabalhou incansavelmente para se manter em forma e pronto para quando a oportunidade surgir. A dedicação e a mentalidade resiliente foram fundamentais para sua transformação. Ele sabia que, para conquistar seu espaço, precisaria estar preparado para qualquer chance que lhe fosse dada. O esforço e a perseverança de Pedro começaram a dar frutos em 2023 e 2024. Com a chegada de um novo técnico, Pedro passou a ser visto como peça essencial no esquema do Flamengo. E aí o menino tem 26 gols, toma um soco na boca, 3 tapas no rosto, não abre a boca pra ninguém, é evangélico. É um cara que toda hora que faz um gol agradece a Deus. Menino que não tem problema de bebida, não tem problema de noite, não faz nada daquilo que não seja jogar futebol. Pedro que falou isso, eu estou sendo trucidado. A minha parte psicológica está sendo arrebentada por eles, pela comissão técnica. Como é que o Pedro vai ter hoje, por exemplo, como é que ele chega no treino hoje? Como é que ele olha para a cara do Jorge Sampaoli? Porque esse idiota, esse cara que fez isso com ele, que deu 3 tapas no rosto dele e que deu um soco na boca dele, que machucou o beiço dele. Qual a vergonha do Pedro? E o Pedro não tem que se sentir envergonhado. Muito pelo contrário, ele tem que se sentir mais homem. Tem vezes que Deus vai te colocar em situações que estão armando para você e vai virar a teu favor, porque Ele te honra. Porque você também já o honrou. Deus é um Deus que honra todos aqueles que o honram. Deus honra a vida daqueles que praticam o princípio da honra. Nem tudo que meus chefes, na época que eu trabalhava para pessoas, faziam eu concordava, mas eu honrava. E se eu tivesse que sair porque o cara estava errando muito, eu debaixo de honra pedia permissão para ir embora. E não de, esse chefe é maluco, eu vou sair daqui, você vai ver só. Não tinha isso comigo. Não estou concordando, não estou aguentando mais. Querido, se eu seguir meu caminho, você me abençoa a seguir meu caminho e tal, você pode me mandar embora. Acabou. Entra em paz, sai em paz, entra com honra, sai com honra. Não importa o erro dos outros, você que não tem que errar porque os outros estão errando. A graça da vida são 2 coisas. Você agradar quem te criou e viver para ajudar as pessoas. Se você não teme a Deus e não ajuda as pessoas, a vida vai perdendo a graça com o tempo. O dinheiro não consegue saciar, o sexo também não, os prazeres que essa terra oferece também não. Com essas 2 coisas, eu te dou a minha palavra, sua vida já está resolvida. Todo o resto vai ser detalhe, vai ser aprendizado que você vai ter que ter para coisas mais específicas. Mas a graça da vida é servir a Deus e servir as pessoas. Você pode escolher a vida que quiser. A palavra de Deus vai continuar se cumprindo. Como você vai estar quando isso cumprir, talvez você esteja tão arrebentado que nem perceba que se cumpriu. Eu vim aqui para te alertar que você decide como leva a sua vida, mas das consequências a gente não foge. A palavra de Deus está sendo liberada sobre você. Vai se cumprir porque Deus não mente. Quando Deus fala, ninguém consegue impedir. Na seleção brasileira. Exatamente, era o Tite, o técnico da seleção naquela altura. Ele com a bola. Aí o Everton Cebolinha. Balança o corpo. Tá na área o Cebolinha. Bateu pro gol. É o Jardim. Está possuído, Gabigol pediu, inversão, Pedro, limpou, olha o golaço, para tudo, Pedro!
pro Ribeiro, pro Rodinei. Círculo Flamengo, bola na linha de fundo, cruzamento, atenção, Pedro. Que golaço, meu Deus! O Pedro é o melhor centroavante. O Pedro é o melhor centroavante físico de área, típico de área do futebol brasileiro. Que o Hendrick não é de área, o Firmino não é, o Gabriel Jesus não é, o Gabigol não é. O Pedro já há muito tempo, mas desde a queda do Fred, o Pedro é o melhor centroavante tipicamente de área do futebol brasileiro. E o Pedro perdeu tempo no Flamengo. O Pedro perdeu 2 anos e meio. O Pedro, se ao invés de ter vindo para o Flamengo, tivesse ido para um outro time competitivo, vou dar um exemplo, o Palmeiras, que já tentou contratar ele. Se em 2020 ele tivesse escolhido o Palmeiras ao invés do Flamengo, ele teria 3 vezes o número de gol que ele tem hoje com a camisa do Flamengo nesse período. Pedro é o melhor 9 hoje do Brasil? Não hoje, já faz tempo. Depois que o Fred parou de jogar, o melhor 9 do 9 mesmo, não tem outro. O país é o Pedro. Fred que é diretor hoje do Fluminense. Teve o Yuri Alberto que despontou no Internacional, mas não... 9. Ah, o Yuri Alberto é 9, pô. Mais 9 de que... O Pedro, ele é o melhor centroavante mesmo do Brasil, faz muito gol, tá sendo decisivo. É um jogador que hoje é titularíssimo do Flamengo. Não tem como mexer, é um dos caras que decide o jogo pro Flamengo. E essa pergunta realmente é difícil que você fez aí de Pedro e Gerson, porque aí é muito de gosto mesmo, né? Um é um centroavante e faz muito gol e tá fazendo, e o outro é um meia, né? Ele é o mais um meia que tá muito bem o Gerson, né? O Gerson teve um momento de queda, teve um problema no rim, operou, ficou fora e voltou muito bem. E eu gosto até mais quando ele joga um pouco mais à frente, né? Aquela posição partindo da direita para dentro, encaixou muito bem o Gerson ali. Não são os 2 principais jogadores do Flamengo. Potencialmente o Arrascaeta poderia ser e ajuda, e fez gol ontem, deu assistência pro próprio Pedro no jogo lá de Brasília, com o Criciúma. É um jogador importante. Deu de novo ontem. O Flamengo tem hoje um centroavante de nível europeu jogando pelo Flamengo. O Pedro só não joga na Europa porque a Fiorentina comeu bola naquela negociação. Ela emprestou o jogador do Flamengo e fixou o valor da multa rescisória em 14 milhões de euros. Ele se machucou na Itália, ele é reserva do Vlahovic, ele não jogou. Ele jogou 2, 3 jogos, uma coisa... São 4 jogos. 4 jogos, né? Quase não entrou em campo. E assim, nem inteiros, né? Entrava no final, ele mal jogou na Fiorentina. Aí a Fiorentina empresta ele do Flamengo e fixou o valor em 14 milhões de euros. Aí o Pedro foi bem aqui. Quando terminou o período de empréstimo, o Flamengo foi lá, a Fiorentina já queria mudar de ideia, mas está escrito aqui. O Flamengo pagou os 14 milhões e trouxe o jogador. Se a Fiorentina tivesse paciência com ele e não emprestasse, e ele também, claro, tivesse perseverança para insistir e tal, ele não voltaria nunca, cara. E o Pedro é esse jogador. Tá ruim, joga no Pedro que ele resolve. O Pedro resolve jogo pro time do Flamengo. Todo mundo sabe que eu sou fã do Pedro. Eu tenho um baita jogador. É difícil encontrar um centroavante igual o Pedro, né? O Pedro me lembra os centroavantes da nossa época de repórter. Aqueles centroavantes que decidiam os jogos. Luizão, né? Aloysio, Chulapa, os caras que decidiam o jogo. Que todos os times tinham pelo menos um centroavante com esse estilo de definição de jogo. E o Pedro é esse jogador. Tá ruim, joga no Pedro que ele resolve. Ele é disparado o melhor centroavante da América do Sul. Não tem ninguém que chega perto. Tá jogando muito, é impressionante o que ele tem feito. Vem decidindo o jogo, fazendo boas atuações e servindo de apoio. Eu acho que o que me chama mais atenção, além da capacidade dele para decidir as jogadas, né, Léo, é que ele tem participado muito mais no jogo em si, né? Sem bola, fazendo pivô, distribuindo o jogo. Ele não tem sido um finalizador apenas. Ele tem com uma participação muito mais ativa. Esses números mostram isso. Eu acho que Pedro pega na direita, bateu! Todas as horas que eu bateu! Que o Pedro bateu! Decisivo.
decisivo, o nosso artilheiro P9 chegou ao seu gol de número 129 vestindo o manto. O 24º dele só este ano. E com ele, assinou a vitória no Clássico. Juntos somos mais fortes. Como diria nossa joia Lohan, não é segredo. A volta por cima do Pedro já tinha começado em 2022 e continuou em 2023 e um ano espetacular de 2024, já nesse começo. É um testemunho poderoso de resiliência, dedicação e amor pelo futebol. Após enfrentar um período de dificuldade em 2021, ele soube se reinventar, trabalhar duro e esperar parcialmente por sua chance. Sua história é um exemplo inspirador para todos que mostraram que, com perseverança e determinação, é possível superar qualquer obstáculo e alcançar o sucesso. Pedro, hoje, é não apenas um jogador, mas também é um símbolo de superação e inspiração para todos que acompanham sua jornada no Flamengo. Não vou falar só Jesus, glória a Deus, não é só, né? Porque toda a glória que eu recebo eu sempre transfiro para Ele. Eu quero fazer uma mensagem, algo do tipo, e eu pensei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu pedi para ela me mostrar como fazia. E aquilo tomou uma proporção grande porque foi viralizando, as pessoas compartilhando a mensagem. Presence of my Savior.